Conhecemos Maximilien Robespierre como o rosto do terror. Frio, calculista, o homem que mandou milhares para a guilhotina. Mas e o seu último dia? O que acontece quando o carrasco se torna o condenado? 24 horas que viraram a Revolução Francesa de cabeça para baixo. Um dia em que o homem mais temido da França passou a ser a presa. Se você valoriza uma história bem pesquisada como esta, inscreva-se. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e nos dizer de qual cidade você nos acompanha. Este roteiro foi feito com base em registros oficiais da Convenção e no relatório de Courtois. Agora de volta à história. 27 de julho de 1794, 9h da manhã. O salão da Convenção Nacional murmura enquanto Robespierre sobe à tribuna. Ele tem um discurso, 2 horas de falas paranoicas sobre inimigos e conspirações. Mas algo está diferente. Sua voz falha, suas mãos tremem. O homem que nunca mostrou fraqueza parece se desmanchar diante de 800 deputados. Há uma conspiração contra a liberdade pública, ele declara, mas não cita nomes. Não revela quem são os conspiradores. Erro fatal. Cada deputado ouve ali a própria sentença de morte. O discurso se arrasta sem fim. Robespierre fala de virtude e corrupção, de inimigos escondidos. Seus temas de sempre, mas repetidos como um disco quebrado. Deputados se mexem nos assentos. Sussurros percorrem as fileiras. Este não é o orador controlado que eles temem. É um homem se desfazendo. 11h30. O discurso acaba em algumas palmas isoladas. Num dia normal, a sala explodiria em aplausos. Hoje, o silêncio corta como uma lâmina. Um a um. Deputados se levantam para destruí-lo. Tallien o chama de ditador. Pilote Varenne o acusa de tirania. O incorruptível é destruído pelos próprios aliados. Barère, antes amigo, dá o golpe final. O acusador de todos agora é o acusado. A Câmara explode em aprovação. O poder de Robespierre desmorona diante dos olhos. Homens que o seguiram por meses de sangue de repente encontram coragem. Meio-dia. Robespierre tenta responder, mas sua voz falha. Ele simplesmente não consegue falar. O homem cujas palavras mandaram milhares à morte não encontra as suas próprias. Abaixo o tirano! Ecoa pelo salão. A convenção vota. Robespierre, seu irmão Augustin e 3 aliados próximos são presos. O decreto passa por enorme maioria. Apenas protestos isolados dos jacobinos mais fiéis. Saint-Just tenta defendê-lo, mas é silenciado com gritos. Couthon, paralisado em sua cadeira de rodas, implora por misericórdia. Ninguém o ouve. O círculo do terror acaba de se tornar a mais nova vítima dele. E agora começa a ficar feio. 14h, a Comuna de Paris recebe a notícia. São os homens de Robespierre. O governo municipal que domina as ruas. Eles se recusam a aceitar a ordem de prisão. Enviam homens armados para resgatá-lo do Comitê de Segurança Geral. Uma guerra civil começa a ferver no coração de Paris. O resgate é rápido. Tropas da Comuna invadem o prédio na Rue Honoré. Eles dominam os guardas e libertam Robespierre e seus aliados, antes que a convenção possa reagir. Mas onde esconder o rosto mais conhecido da França? 15h30. Levam-no ao Hôtel de Ville, a prefeitura, que se torna ao mesmo tempo fortaleza e armadilha. Oficiais da Comuna trancam as portas, colocam guardas em cada entrada, mas o prédio está exposto no centro de Paris. Nenhuma rota de fuga, nenhuma porta secreta para a segurança. 17h. Robespierre se senta num escritório simples dentro da prefeitura, cercado por talvez 200 guardas nacionais leais à Comuna. Do lado de fora, as forças da convenção se mobilizam. Milhares de soldados, canhões rolando pelas pedras. O homem que antes tinha poder absoluto agora depende de uma milícia improvisada. Seus seguidores imploram que ele fuja de Paris. Barcos esperam no Sena, cavalos prontos nos portões da cidade. Robespierre congela. Não consegue decidir. O revolucionário que moldou a França está paralisado enquanto seu mundo desmorona. Por que não foge? Orgulho, dizem alguns. Outros acham que ele confia que o povo o salvará. O mais provável é que ele saiba a verdade. Não há para onde correr. Cada cidade francesa tem uma guilhotina. Cada prefeito conhece seu rosto. Fugir seria trocar uma morte rápida por uma lenta pento 18h30. As forças da convenção cercam a prefeitura. O general Barras comanda talvez 6.000 homens. Canhões apontam para as portas principais. Mas os artilheiros hesitam. Lá dentro estão registros revolucionários de valor incalculável. 5 anos de revolta em papel. Um disparo errado poderia apagar a história. 19h15. Surge François Henriot, comandante da Guarda Nacional de Paris.
o apoiador mais violento de Robespierre, o mesmo homem que um ano antes apontou canhões para a convenção e purgou os girondinos. Se alguém pode salvar o incorruptível é Henriot. Mas ele entra cambaleando, bêbado, completamente bêbado no pior momento possível. Seus soldados olham para o comandante e perdem a confiança. Alguns somem pelas vielas de Paris. Outros mudam de lado sem pensar duas vezes. A força militar da comuna vai se desfazendo a cada hora. 30. A convenção declara Robespierre fora da lei. Um antigo mecanismo legal que significa morte imediata, sem julgamento. Qualquer um pode matá-lo na hora. A mesma lei que ele usou contra os outros agora está em seu pescoço. Arautos gritam o decreto nos distritos. Panfletos cobrem todas as esquinas. 15.000 libras por sua cabeça. Vivo ou morto. Paris se transforma em campo de caça e Robespierre é a presa. Começam as deserções na prefeitura. Conselheiros da comuna escorregam pelas portas laterais. Homens que juraram lealdade poucas horas antes agora temem por suas vidas. O prédio se esvazia sala por sala. Guardas abandonam seus postos. Até os escrivães fogem levando livros de registro. 30. Robespierre escreve suas últimas cartas. Mãos trêmulas rabiscam no papel. Mensagens para sua irmã Charlotte. Instruções para seu cachorro Bront. Detalhes banais de um homem prestes a morrer. Ele assina cada uma com nome completo e título, como se o poder ainda fluísse de sua pena. Seu irmão Augustin anda em círculos como animal enjaulado. Saint-Just fica calado num canto. Couthon reza em sua cadeira. Lebas limpa sua pistola. 5 homens que já controlaram a França agora esperam a morte em um escritório apertado. 15. As tropas da convenção invadem a prefeitura. Tiros rasgam os corredores. Robespierre se esconde numa pequena sala com uns 20 fiéis. Barricadas de mesas e cadeiras não param mosquetes, muito menos canhões. O som ecoa pelos salões vazios. Descargas de tiro, gritos, botas sobre o mármore. O ataque vem de 3 lados ao mesmo tempo. Os defensores disparam algumas rajadas desesperadas. Depois fogem, sem disciplina, sem comando, sem esperança. A meia-noite se torna 28 de julho. Canard. Lebas dispara contra a própria cabeça. Melhor morrer do que ser capturado. Seu corpo cai sobre uma pilha de papéis. O sangue encharca proclamações revolucionárias e ordens de execução. O primeiro do círculo íntimo cai. Em 1h15, as portas se partem. Soldados invadem. Robespierre está sentado à mesa, cabeça entre as mãos. Alguns dizem que tentou se matar e a pistola falhou, estourando sua mandíbula. Outros juram que foi uma bala de soldado. Seja como for, o incorruptível sangra no chão. O mais provável, um suicídio mal feito. Robespierre nunca foi bom com armas. Viveu das palavras, não dos tiros. A pistola dispara em sua mão inexperiente. A bala atravessa o maxilar em vez do cérebro, deixando-o vivo, mas destruído. Augustin Robespierre se joga pela janela. Quebra as 2 pernas, mas sobrevive. Couthon. O deputado paralisado é arrastado pelas escadas como uma boneca quebrada. Saint-Just se rende sem luta. O círculo do terror termina em 15 minutos de violência. E carregam Robespierre em uma maca pelas ruas de Paris. Sangue escorre pelos curativos improvisados. Sua mandíbula pende solta. O homem que levou a França à revolução mal consegue respirar. Multidões se juntam para cuspir e xingar. Pedras voam. Os carregadores avançam pelas vielas estreitas. Pessoas saem de casa em plena madrugada. A notícia corre mais rápido que o fogo. Robespierre caiu. O tirano sangra como qualquer homem. Cidadãos que se esconderam por meses agora encontram coragem na escuridão. Tretrino. Cuidados de emergência nas tulherias. Um cirurgião do exército examina o ferimento. Mandíbula quebrada em 3 partes. Vários dentes arrancados, língua quase cortada, mas o cérebro intacto. Robespierre viverá para ver sua execução. Limpam a ferida com álcool. Costuram a língua. Amarram a mandíbula com tiras de toalha rasgada. Medicina de campanha para um homem que jantava em pratos dourados. O cirurgião trabalha à luz de velas. Guardas observam cada movimento. Amanhece. 28 de julho. Ele é levado a uma mesa no Comitê de Salvação Pública, seu próprio escritório, onde assinou ordens de morte por meses. Agora é o condenado aguardando execução. Mandíbula enrolada em panos sujos. Um olho fechado pelo inchaço. Respira em meio à espuma e sangue. A ironia pesa no ar. Na mesma sala onde planejou o terror, onde marcou nomes para a guilhotina, onde revisava listas de execução com o café da manhã,
Sua mesa ainda guarda papéis. Sua assinatura repousa em dezenas de sentenças de morte. Paris desperta em caos. Multidões se formam em cada esquina. A notícia corre como pólvora. Robespierre foi capturado. O líder do terror caiu. As pessoas dançam nas ruas, cantam músicas proibidas, abrem garrafas escondidas de vinho. Padeiros trabalham mais cedo. Comerciantes levantam suas portas. Cidadãos saem do medo como toupeiras para o sol. Mas a alegria é frágil, quebradiça, como se falar alto demais pudesse desfazer o feitiço. Mas aquilo não é um julgamento. Fouquier-Tinville, o acusador público, apenas revisa o caso. Estar fora da lei significa morte imediata. Sem defesa, sem testemunhas, sem apelação. Apenas confirmar a identidade e aplicar a sentença. A mesma máquina legal que condenou milhares agora se volta contra o próprio criador. Robespierre não consegue falar para se defender. Sua mandíbula é um destroço. Ele tenta rabiscar notas, mas a mão treme. Fouquier mal olha para elas. A justiça revolucionária anda rápido quando o arquiteto do terror está no banco dos réus. Meio-dia. A carroça chega, o mesmo veículo de madeira que levou Maria Antonieta e milhares de outros à guilhotina. Eles carregam Robespierre como carga. Ele não consegue se sentar direito, precisa se apoiar nas laterais. O assistente do carrasco o ajuda quase com cuidado. Uma cortesia profissional entre homens que lidam com a morte. Mas Robespierre pesa menos do que esperavam. Meses de tensão o consumiram por dentro. O terror devorou seu criador. A multidão é colossal. A maior reunião em anos. Todos querem ver a queda do homem que os aterrorizou. Mulheres gritam insultos. Homens balançam trapos ensanguentados. Crianças jogam lixo. A procissão avança por Paris como um carnaval de ódio. Morte ao tirano! Abaixo o ditador! Vozes explodem de cada janela e porta. É a mesma gente que um dia aplaudiu seus discursos. Agora pedem seu sangue mais do que pediam pão. As rodas da carroça rangem nas pedras. Cada solavanco arranca uma nova onda de dor em sua mandíbula despedaçada. Robespierre mantém os olhos fechados. Talvez inconsciente, talvez envergonhado. O homem que se alimentou da adoração pública agora encara sua fúria. 2:30. Rue Saint-Honoré. A procissão passa diante de sua antiga casa. O lugar onde viveu por 4 anos, escreveu discursos, planejou expurgos. Alguém joga um balde de sangue de porco nas janelas. Filetes vermelhos escorrem como lágrimas. O dono da casa espiando por trás da cortina. Duplay, o marceneiro que tratou Robespierre como filho e lhe deu abrigo. A amizade revolucionária some depressa quando a guilhotina chama. Heróis. A revolução devora a si mesma. A multidão se adensa até virar uma muralha humana. Talvez 20.000 pessoas apertadas ao longo do caminho. Vendedores oferecem comida e bebida. Batedores de carteira agem entre os corpos. A morte atrai negócios como mel atrai moscas. 14:30. Place de la Révolution. A guilhotina espera. A mesma máquina que Robespierre ajudou a aperfeiçoar. A massa se agita ao redor do cadafalso. 15.000 gargantas clamam por sangue. Eles o arrastam escada acima. O carrasco Samson arranca a bandagem de sua mandíbula. Robespierre solta um som de animal moribundo. Um grito rasgado que atravessa o barulho. Depois, silêncio. Um silêncio gelado enquanto sua cabeça se encaixa na luneta. Um assistente prende seus ombros. Outro segura suas pernas. Tudo eficiente, treinado e indiferente. Samson confere o mecanismo uma última vez, como já fez milhares de vezes. Os olhos de Robespierre se abrem, claros pela primeira vez em horas. Ele vê a multidão, o cadafalso manchado de sangue, a lâmina suspensa. A compreensão toma seu rosto. O arquiteto do terror, enfim, entende sua posição dentro da máquina. A lâmina cai. A multidão explode. Samson ergue a cabeça e Paris enlouquece de alegria. Danças nas ruas. O vinho corre como água. Os sinos das igrejas tocam pela primeira vez desde o início do terror. O sangue escorre na palha. A mesma palha que bebeu as vidas de suas vítimas por meses. A guilhotina recebe sua refeição mais famosa. O homem que a alimentou agora a alimenta uma última vez. 15:15. Começa a limpeza. Corpos são jogados em carroças. Augustin Robespierre, Saint-Just. 22 homens morrem sob o sol da tarde. A liderança do terror apagada em uma única sessão escaldante. Paris brinda a queda até depois da meia-noite. Mas a história não termina no cadafalso. Enquanto o povo celebra, cidadãos invadem a residência de Robespierre na Rue Saint-Honoré. Vasculham seus pertences como aves de rapina. Atrás de lembranças, atrás de segredos. O que encontram choca até os revolucionários mais duros.
Primeira descoberta: o famoso casaco verde, aquele que ele usava em cada grande discurso, pendurado no armário enquanto Paris sangrava. As pessoas o rasgam em pedaços como lembrança. Todos querem um fragmento da roupa do tirano. O casaco que aterrorizou a França vira lembrancinha de feira. 17:30. Começa a verdadeira caça ao tesouro. Oficiais revolucionários lacram o apartamento e passam a catalogar seus bens para confisco do Estado. Procedimento padrão depois de uma execução. Mas esse inventário revela o homem por trás do monstro. Livros, centenas deles. Filosofia, direito, poesia. Obras completas de Rousseau. Margens cheias de anotações cuidadosas de Robespierre. Volumes sobre virtude romana e antigas repúblicas. A mente do tirano mapeada em sublinhados e páginas marcadas. Desde o Heitor ou 15. Encontram seu cachorro, Bront, trancado num cômodo dos fundos, meio morto de fome, choramingando na porta. O homem que não teve misericórdia com humanos, dava de comer ao seu animal toda manhã. Autoridades discutem o destino do cão do ditador. Alguém sugere execução. Outros dizem que é loucura. Um varredor de rua adota o bicho e o leva para casa naquela noite. Bront some em anonimato calmo, o único ser vivo que parece chorar Robespierre. Mídia 15. Surgem papéis privados, cartas da irmã Charlotte, listas de compras da casa, contas pessoais mostrando gastos controlados. O monstro público vivia como um escriturário mediano. Refeições simples, móveis modestos, sem luxo além dos livros, mas mais fundo nas gavetas. Correspondência com funcionários provinciais, relatórios de representantes locais, uma teia de informação por toda a França. O incorruptível vigiava cada departamento, cada distrito, cada cidadão influente. O terror observava todo mundo. Diga-se 30. A descoberta que choca a sala. O cidadão Courtois, encarregado de investigar os papéis, acha uma gaveta secreta embutida na escrivaninha, invisível a menos que se saiba onde apertar. Dentro, documentos que reescrevem o ato final. A infame lista. 137 nomes na caligrafia precisa de Robespierre. Deputados marcados para prisão imediata e execução, um expurgo marcado para 30 de julho. 3 dias após sua queda, tão vasto que teria eclipsado tudo que veio antes. Seção 1. Moderados que questionavam o ritmo do terror. Homens como Bassi, Douglas e Lenoir. Sobreviventes da purga dos girondinos que aprenderam a ficar quietos. O silêncio não os salvaria da suspeita de Robespierre. Seção 2. Seus próprios aliados. Traições frias em tinta. Coderete, que ajudou a conduzir o terror. Belleau-Varenne, que o apoiou em cada crise. Até Barère, seu mestre da propaganda. A revolução estava pronta para se devorar pela cabeça. Seção 3. Administradores, prefeitos, juízes, generais que cumpriram suas ordens fielmente. Fouquier-Tinville encabeça a lista. O promotor que enviou milhares à morte agora marcado para sua vez com a lâmina. Lealdade não valia nada onde a paranoia governava. 21:15. Mais papéis. Rascunhos de discursos prontos para moldar a opinião pública antes do mega expurgo. Robespierre planejava culpar cabalas estrangeiras. Ouro austríaco corrompendo patriotas franceses. Agentes britânicos corroendo a virtude revolucionária. As mesmas acusações que justificaram massacres antes, só que agora numa escala assombrosa. Sessões inteiras do governo marcadas para a erradicação. Comandantes militares substituídos da noite para o dia. Administrações provinciais varridas. A França acordaria sob uma ditadura pessoal ou afundaria em guerra civil. Investigadores abrem seu diário particular. Entradas diárias dos últimos 6 meses. Divagações paranoicas sobre inimigos e conspirações. Todo mundo suspeito. Todos com simpatias realistas escondidas. O pregador da virtude via corrupção por toda parte. As páginas de junho falam de noites sem dormir. Medo constante de assassinato. Checar as fechaduras 3 vezes antes de dormir. O líder do terror vivia aterrorizado pela própria criação. As páginas de julho ficam desesperadas. Teorias selvagens sobre conspirações de deputados. Planos para denunciar metade da convenção. A última entrada tem data. 26 de julho. Amanhã direi a verdade para que a virtude triunfe. Ou morrerei. Um homem andando na beira da navalha, decidido a limpar a França com sangue, ou ser engolido por ele. A meia-noite se aproxima. Paris ainda canta nas ruas. O vinho jorra de fontes públicas. Cidadãos entoam canções proibidas.
O fim do terror parece um suspiro nacional, mas à luz de velas os investigadores continuam trabalhando, desenterrando planos que teriam tornado tudo muito pior. O quadro na mesa é claro. Não foi uma deriva para o massacre aleatório. Foi arquitetura, violência planejada, metódica, programada. Um mecanismo pronto para despir a República até os alicerces e reconstruí-la ao redor de uma única vontade. Se o tiro na prefeitura tivesse acertado seu cérebro em vez da mandíbula, se o ataque da convenção tivesse vindo 20 minutos depois, a França teria acordado num pesadelo. E os papéis ainda não pararam de falar. O 29 de julho, os investigadores remontam o quadro completo a partir dos documentos apreendidos. Não foi improviso nem paranoia rasgada nas margens. Ele havia redigido a eliminação sistemática da liderança francesa, não prisões aleatórias, não mortes pontuais, mas um esvaziamento total da República. Cada instituição esvaziada de uma vez, cada líder marcado para a lâmina. O governo da França, como estava, seria varrido e substituído por uma ditadura de um homem só. Entre os papéis, ordens militares assinadas e prontas, mandados de prisão para uma dúzia. Parte 5. Generais. Homens que venceram invasores estrangeiros, agora condenados como traidores. Se os planos fossem cumpridos, o exército francês acordaria sem liderança. Tropas inimigas reunidas nas fronteiras marchariam rumo ao caos. 2:30. Cartas de oficiais provinciais revelam o esquema maior. Instruções em código. Preparar listas de cidadãos suspeitos. Deixar as guilhotinas prontas para execuções em massa. O terror se espalharia além de Paris, alcançando cada praça pública. Lyon, já punida brutalmente por revolta, enfrentaria pior. Despovoamento total. Prédios derrubados, sobreviventes espalhados. A cidade apagada do mapa. Justiça revolucionária sem freio. Vingança transformada em política. 5. Papéis financeiros expõem outro colapso. A França está falida, sangrada pela guerra externa e pela repressão interna. A arrecadação de impostos falha porque administradores temem por suas vidas. A República perde dinheiro mais rápido do que imprime assignats. A solução de Robespierre: confiscar mais propriedades dos condenados. Financiar o governo com roubo legalizado. Cada execução aumentaria o tesouro. A morte como política econômica. 15. Cartas pessoais ferem mais fundo. Sua irmã Charlotte implora para que a violência pare. Seu irmão Augustin escreve sobre dúvidas íntimas. Até no círculo do terror, surgem vozes contra o sangue sem fim. Robespierre se isola, mas o isolamento o endurece. Rascunhos posteriores mostram um homem decidido. Se os outros falharem, ele agirá sozinho. A virtude exige sacrifício. A França precisa ser purificada em sangue. O incorruptível se torna inflexível. Amanhecer, 29 de julho, 24 horas após sua prisão. Paris conta seus mortos e busca sentido. O terror já havia tirado 17 mil vidas em 14 meses, mas os papéis sugerem que algo ainda pior estava por vir. 30. Inventário final de seus bens. Patrimônio pessoal. 873 livres, menos do que um artesão habilidoso ganha em um ano. O homem que controlava o tesouro da França vivia mais pobre que muitas de suas vítimas. Poder sem lucro, destruição sem enriquecimento. Seus pertences mais valiosos, livros de direito herdados do pai, medalhas revolucionárias recebidas de comitês, um relógio de prata dado por cidadãos gratos após seus primeiros discursos, restos materiais de uma vida acorrentada a ideais abstratos. 15. Os investigadores terminam. Centenas de documentos lacrados e catalogados, provas de um plano que teria destruído o que restava da França revolucionária. Os arquivos desaparecem nas gavetas do governo, só reaparecendo décadas depois. Mas os rumores se espalham entre políticos, deputados salvos por horas, generais poupados por acaso. A França recuou da beira do abismo por pura sorte. Um tiro mal disparado e 20 minutos de combate. 30. A verdade mais ampla se impõe. A morte de Robespierre não acabou com o terror por revolta popular, nem por golpe militar. Acabou por acaso. Foi a sorte que impediu o expurgo final. Uma tentativa de suicídio fracassada. Um atraso na invasão da prefeitura. Sem isso, a França teria mergulhado em massacre, colapso e invasão estrangeira. A revolução teria se queimado viva. 3 dias depois, os investigadores revelam um último segredo. Escondidos em sua escrivaninha. Planos arquitetônicos para ampliar a operação da guilhotina.
Múltiplos locais de execução em Paris. Lâminas a vapor para matar mais rápido. Morte industrializada em uma escala jamais vista no mundo. O homem que pregava virtude estava pronto para mecanizar o próprio terror. Se você valoriza histórias documentadas como essa, inscreva-se. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e contar de qual cidade você está assistindo. Este roteiro foi baseado no relatório oficial de Courtois e nos arquivos nacionais, trazendo de volta as últimas horas de Robespierre.